Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje, mais uma vez, analisando um caso prático que estamos cuidando aqui no escritório. Olha só, essa senhora, ela fez um pedido de aposentadoria lá em 2019, aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência. E, para sua surpresa, o benefício foi negado. Ela relatou que trabalhou de carteira assinada por um bom período e também exerceu atividade como profissional autônoma e nesse período ela contribuiu na condição de contribuinte individual. Nas contas dela, ela tinha atingido aí o tempo necessário, né, 30 anos de tempo de contribuição, já que estamos falando de uma mulher, antes de 13 de novembro de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência, e por isso ela teria direito adquirido a se aposentar com essa regra antiga, que vai dar uma diferença bastante considerável aí no valor do seu benefício. A gente fez os cálculos dela aposentando naquela época e dela aposentando hoje, como é que ficaria, né? Então vai dar uma diferença bastante significativa, sem considerar, né, os atrasados. A gente sabe que quando o INSS nega um benefício, que a gente consegue a concessão desse benefício na via judicial, a gente tem os atrasados. Todo esse período que a pessoa ficou sem receber, em que deveria estar recebendo, ela vai receber, né, todas as parcelas de uma vez, por meio de um precatório ou de um RPV, conforme cada situação. Já tem vídeos aqui no canal explicando a diferença do precatório e do RPV, tá? Se você tiver dúvida nesse assunto, vai ter um link no final do vídeo e também pode deixar nos comentários que eu te mando aí qual é o link desse vídeo especificamente. Mas vamos prosseguir aqui. Então, o que aconteceu no caso dela? Por que que esse benefício foi negado? Então, vamos em etapas, né? Duas partes. Primeiro, o período que ela trabalhou como empregada, existem falhas no registro de contribuição. Ou seja, consta lá no INSS que essas contribuições não ocorreram. A gente não sabe exatamente por qual motivo. Pode ser por falha no sistema de processamento, né? Como pode também ter ocorrido da empresa não ter realizado o pagamento das contribuições previdenciárias. E aí fica a dúvida, né? É muito comum as pessoas surgirem aqui perguntando isso. Breno, o que acontece né, quando o empregador não pagou o INSS? Eu vou ser obrigado a pagar? Eu tenho que tirar do meu bolso e fazer as contribuições? Eu posso fazer isso? E a resposta é não. Quando a responsabilidade do pagamento previdenciário não é do trabalhador, é da empresa, né, ali, a situação mais comum é a carteira de trabalho assinada, então nessa situação o trabalhador ele não pode ser prejudicado, pelo menos teoricamente. Então, o que que a gente precisa fazer? Comprovar o vínculo empregatício. Esse é o primeiro passo. Por que o primeiro passo? Porque depois a gente também precisa comprovar a remuneração. Mas aguenta aí. Como que a gente vai comprovar o vínculo empregatício? A gente vai comprovar o vínculo por meio da carteira de trabalho assinada. É muito importante que essa carteira esteja íntegra, sem rasuras, sem amassado, sem rasura, tá? Sem ter nada rasgado, que ela esteja toda perfeita, né? Que ela não tenha nada ali que macule a sua integridade, que possa gerar dúvida sobre a correção das informações que estão nessa carteira de trabalho. Então, é muito importante que você armazene esse documento de uma forma que ele se conserve ao longo do tempo, né? Para que a gente não perca as informações que estão nela. Além disso, a gente pode utilizar também outros documentos, e aí eu até chamo a atenção. Sempre guarde os seus documentos relacionados aos locais onde você trabalhou. É muito comum a gente perder, né, as pessoas perderem esse documento ou jogarem fora, achar que não tem mais serventia, e na verdade tem. Então, olha só, outros documentos que você pode utilizar. O contrato de trabalho, quando você começou a trabalhar ali em uma determinada empresa. Esse contrato, normalmente, ele só demonstra o início do vínculo empregatício, né? O vínculo daquela relação de trabalho. Mas já é uma prova de que você realmente trabalhou em uma determinada empresa, caso não tenha caso essa empresa não tenha realizado nenhuma contribuição. Vamos supor que não consta nada sobre esse seu vínculo em nenhum sistema. Então, pelo menos ali, o contrato de trabalho, você já prova o início da relação com aquela empresa. Outro documento bem importante é o termo de rescisão de contrato de trabalho. Nele é apontado a data de início e a data de fim da relação de emprego. Então, é um documento muito importante também.
Também pode utilizar folha de ponto, holerite, contra-cheque, todos esses documentos vão servir para comprovar a relação de emprego. Agora, presta atenção. Eu te falei que, além de comprovar a relação de emprego, a gente também precisa comprovar a remuneração. Por qual motivo? Porque se você não comprovar a remuneração, comprovar somente o vínculo de emprego, você vai poder utilizar esse período, vai usar esse tempo, porém, o INSS vai contar, o INSS vai utilizar o salário mínimo como a referência para fazer o cálculo do valor do seu benefício. Então, veja, vamos supor que você tinha uma remuneração lá de R$ 5.000. E aí o INSS está utilizando a base de um salário mínimo para fazer o cálculo do seu benefício. E é muito fácil perceber que nessa situação o empregado, né, vai ficar prejudicado. Então, eu falei do Olerite, né? Esse documento, além de comprovar o vínculo de emprego, ele também comprova a remuneração. Agora, como eu disse, muitas vezes o trabalhador joga fora esse documento. É interessante você ter uma pasta aí e arquivar todos os contra-cheques que você receber na empresa para eventualmente fazer a comprovação da remuneração que você recebeu. Lógico, se você recebia salário mínimo, né, não vai ter tanto problema, né? Desde que a relação de emprego esteja devidamente comprovada. Agora, você consegue comprovar a relação de emprego, mas tinha uma remuneração superior ao salário mínimo e você não consegue comprovar essa remuneração, o INSS vai considerar o valor do salário mínimo. Então, para essa parte, é muito importante recibos, olerites, até o extrato analítico, né, do FGTS, porque a gente consegue fazer um cálculo ali de quanto é que seria a remuneração daquele mês. Então, nessa parte aqui que essa pessoa trabalhou como empregada, a gente vai resolver desse jeito, comprovando a relação de emprego por meio da carteira de trabalho, por meio de contrato de trabalho, por meio do termo de rescisão de contrato de trabalho e, eventualmente, algum outro documento, como a folha de ponto. E como que a gente vai comprovar a remuneração? Por meio do Olerite, contra-cheques, recibos de pagamento e o extrato analítico do Fundo de Garantia por Tempo de Contribuição, do FGTS. Então, esses documentos, a gente vai resolver essa parte aqui em relação ao período que ela foi empregada, que não foi reconhecido pelo INSS. Agora, vamos para a segunda parte. Eu falei também que ela contribuiu como profissional autônomo, né, como contribuinte individual. Nessa parte aqui, nós temos uma situação um pouco mais complexa. Olha só o que aconteceu. Alguém, segundo ela, foi um servidor do INSS, orientou que ela deveria contribuir com 11% do salário mínimo, que aí ela teria direito a se aposentar. A gente está tratando aqui da contribuição simplificada. E qual é o problema? Eu tenho outros vídeos aqui também no canal explicando sobre isso, mas, basicamente, ela não pode aposentar por tempo de contribuição. Nenhuma pessoa pode aposentar por tempo de contribuição se optar pelo recolhimento simplificado. Qual é o recolhimento simplificado? Contribuinte facultativo ou contribuinte individual que paga 11% sobre o salário mínimo. Essas pessoas, elas podem sim contar o tempo de contribuição e elas podem utilizar esses valores para a aposentadoria. Porém, elas não podem utilizar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, o tempo ele é contado, entretanto, só vale para a aposentadoria por idade, não vale para a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, a gente vai fazer os cálculos aqui para ela, para ver quanto que ela precisa complementar. A solução, nesse caso dela, são duas. Ou a gente complementa as contribuições, e a gente vai ter que calcular o período que vai faltar, né? Vamos fazer os cálculos do tempo que ela vai ter após corrigir a situação ali do período que ela trabalhou como empregada, e depois vamos fazer o cálculo de quanto que falta em relação a tempo para ela ter direito à aposentadoria por tempo. E aí vamos ver o quanto que ela precisa complementar as contribuições. Ou seja, esses 9% que ela deixou de recolher, né, de 11% para 20%, a gente tem uma diferença de 9%. Essa diferença, a gente vai fazer os cálculos de quanto que ela tem que pagar para o INSS, e aí assim poder ter direito à sua aposentadoria. A outra solução, caso ela não tenha condições de realizar o pagamento dessa diferença de 9%, ou ela não queira, né, aí ela vai decidir o que acha que é mais vantajoso para ela. Se ela não optar se ela não quiser essa opção, aí a gente vai precisar fazer um planejamento previdenciário para entender
o quanto mais ela precisa contribuir para o INSS, por mais quanto tempo ela vai permanecer contribuindo para o INSS, para que consiga ter direito à sua aposentadoria, certo? Então, recapitulando, contribuições não computadas na condição de empregado. O trabalhador não pode ser prejudicado. Ele vai comprovar o vínculo de emprego com a carteira de trabalho, com o contrato de trabalho, com o termo de rescisão de contrato de trabalho. E vai comprovar a remuneração com o lerite, com recibos e com o extrato analítico do FGTS. Essas são algumas opções, tá bom? Podem existir outros documentos. O período que ela pagou como contribuinte individual. Ela não vai poder utilizar o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela optou pelo recolhimento simplificado na alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo. Como que a gente corrige isso? Complementando a contribuição, ou se ela não quiser fazer esse pagamento ou não tiver condições, a gente vai precisar de um planejamento previdenciário, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários, que eu sempre respondo. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, tá certo? Compartilha, com certeza você vai ajudar alguém que precisa dessas informações para não ter a sua aposentadoria negada pelo INSS. Grande abraço e até o próximo vídeo.